A situação política em Taiwan está confusa e o presidente Lai Ching-te enfrenta crise de impeachment. O número de assentos é insuficiente e com a baixa aprovação do presidente Lai Ching-te, ele não consegue agir. Hoje, vamos analisar a situação política de Taiwan. Confira! Atualmente, o Yuan Legislativo de Taiwan está em uma situação de minoria governista. E desde a posse do presidente Lai Ching-te, os conflitos entre governo e oposição continuam. A oposição de Taiwan formalizou um pedido de impeachment contra o presidente Lai Ching-te. De acordo com a mídia taiwanesa, como o United Daily News e o China Times, em 19 de dezembro, parlamentares do Kuomintang e do Partido Popular, os dois principais partidos de oposição de Taiwan, anunciaram em uma coletiva de imprensa que apresentariam um pedido de impeachment contra o presidente Lai Ching-te. No final, o pedido de impeachment foi realmente apresentado. Dos 113 membros do Legislativo de Taiwan, 60 votaram a favor e 51 contra, aprovando o processo e cronograma de impeachment do presidente Lai Ching-te. O processo de impeachment contra o presidente Lai Ching-te passará por várias audiências públicas, e a votação final do pedido de impeachment está prevista para o dia 19 de maio, coincidindo com o segundo aniversário de posse do presidente Lai Ching-te. Fu Kun-chi, líder do Partido Nacionalista, disse que Taiwan é a primeira república democrática da Ásia, mas o primeiro-ministro Ke Hong-tai recusou-se a assinar as leis aprovadas, e o presidente Lai Ching-te quer rejeitar a promulgação, violando a Constituição e a democracia. Ele destacou que, pela primeira vez em Taiwan, iniciou-se um processo de impeachment contra o presidente. Huang Keqiang, presidente do Partido Democrata, afirmou que nunca houve presidente em Taiwan que recusasse promulgar lei aprovada na terceira votação legislativa e ressaltou que a Constituição não permite que Lai Ching-te leve o país à ditadura. Claro, para ser sincero, isso é realmente um grande problema. A análise predominante é que o impeachment do presidente Lai Ching-te é praticamente impossível. Se olharmos para a Constituição de Taiwan e as regras do processo constitucional, veremos que o impeachment do presidente e do vice-presidente exige a proposta de mais da metade dos membros do Legislativo e a aprovação de mais de 2/3 de todos os legisladores. O processo deve ser julgado pelos 15 juízes do Supremo Tribunal de Taiwan no Tribunal Constitucional. Para o impeachment ser aprovado, pelo menos 9 juízes precisam concordar. Se for aprovado o impeachment, se o presidente sofrer impeachment, ele deve deixar o cargo imediatamente e o vice-presidente assume o restante do mandato. Mas o problema é que, atualmente, dos 113 assentos no parlamento de Taiwan, o Partido Governista, o Partido Progressista Democrático, tem 51 assentos, o Partido Nacionalista tem 52 e o Partido do Povo tem 8. Mesmo que o Partido Nacionalista e o Partido do Povo se unam, eles só chegam a 60 assentos. Para o impeachment, são necessários 76 assentos, mas faltam 16. Mesmo com todos os independentes a favor do impeachment, ainda faltariam 14 votos do Partido Governista, o que é praticamente impossível. Assim, o impeachment parece impossível. Além disso, atualmente há apenas 8 juízes na Suprema Corte, então não é possível cumprir a condição de 2/3 de aprovação dos juízes ou de pelo menos 9 juízes aprovando. Por isso, a possibilidade de aprovação é muito baixa. Mas, em compensação, a possibilidade de aprovar uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Ge Hong-tai é bem alta. A mídia de Taiwan afirma que o impeachment do presidente Lai Ching-te é só um show político e pode ser aprovada uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Ge Hong-tai. Se o primeiro-ministro Ge Hong-tai sofrer impeachment ou moção de desconfiança, o presidente deve dissolver o parlamento em até 10 dias e convocar eleição antecipada, o que seria inédito. Atualmente, o índice de aprovação do presidente Lai Ching-te e do Partido Democrático Progressista não está muito alto, então existe a possibilidade de que a situação resulte em um governo de minoria, com a oposição tendo maioria no parlamento. Existe a possibilidade de perderem até mesmo as cadeiras que ocupam atualmente. O presidente Lai Ching-te está enfrentando uma crise política considerável, e nesse meio tempo, a China continua pressionando o presidente Lai Ching-te ao lado. A China afirmou que o governo de Lai Ching-te foi contra a vontade do povo e perdeu o apoio popular, intensificando a pressão por todos os lados. O porta-voz Feng Qingyuan, do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, disse em 24 de dezembro que o governo de Lai Ching-te ignora o bem-estar do povo e promove conflitos por interesses políticos, causando forte resistência em Taiwan. Quais são as circunstâncias relacionadas? Afirmou que Lai Ching-te está mantendo uma postura separatista em relação à independência de Taiwan, prejudicando a democracia e violando a liberdade, o que demonstra que ele está indo contra a vontade do povo e perdeu completamente o apoio popular. Isso mostra uma pressão abrangente sobre Taiwan. Diante disso, os Estados Unidos da América agiram diretamente. O chefe do escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan, equivalente ao embaixador, se pronunciou publicamente. Ele pediu abertamente união aos partidos políticos de Taiwan, dizendo que este não é um momento para confronto e conflito, mas sim para se unirem como um só. Dentro das normas diplomáticas, é uma cena rara. Os Estados Unidos deixaram clara sua posição sobre segurança e defesa em relação a Taiwan, mas evitaram se envolver na política interna taiwanesa. Desta vez,
Eles passaram do limite, e o representante diplomático dos Estados Unidos da América citou publicamente a divisão política em Taiwan. Isso indica que o conflito entre governo e oposição em Taiwan deixou de ser apenas interno e passou a dificultar a estratégia dos Estados Unidos da América e a segurança do leste asiático. Do ponto de vista dos Estados Unidos, Taiwan é um eixo central na competição entre os Estados Unidos da América e a China, e a instabilidade política pode imediatamente criar condições favoráveis para a China. Assim, os Estados Unidos passaram a ver a situação não só como parte do processo democrático, mas como uma ameaça à estabilidade de Taiwan. O fato de os Estados Unidos terem pedido publicamente por unidade mostra o quanto os conflitos internos em Taiwan se aprofundaram e pode ser visto como um sinal de que, se deixados sem controle, podem chegar a um estágio perigoso capaz de influenciar até mesmo a situação internacional. Por que a situação em Taiwan está tão caótica? Podemos analisar por duas principais perspectivas. Isso ocorre devido ao aumento dos conflitos sobre o recall dos legisladores e disputas da Lei de Separação de Receitas e Despesas. Primeiramente, a Lei de Separação de Receitas e Despesas é uma legislação que estabelece as regras para a distribuição dos recursos financeiros do governo, especialmente entre o governo central e os governos locais. Isso foi aprovado, mas como mencionei, o primeiro-ministro Geo Hongta recusou-se a assinar o projeto de lei. O presidente Lai Ching-te se recusou a promulgar a lei, alegando que o projeto financeiro da oposição causaria desequilíbrio fiscal e prejudicaria políticas nacionais. Ainda assim, ele rejeitou uma lei já aprovada pelo parlamento. Por causa disso, isso acabou levando à apresentação de um pedido de impeachment contra o presidente Lai Ching-te. Também ocorreu um grande recall coletivo de residentes no verão de 2025 devido à situação da minoria parlamentar. Naquela época, o conflito político estava no auge. O Partido Nacionalista continuava ampliando seus poderes no parlamento e pressionando o governo de Lai Ching-te. Nesse processo, houve confrontos físicos e grandes protestos. O presidente Lai Ching-te e o Partido Democrático Progressista tentaram expulsar os legisladores do Partido Nacionalista por meio do recall de residentes. Em Taiwan, existe uma lei que permite que os moradores locais destituam legisladores através desse sistema de recall. Para apresentar uma proposta de expulsão, basta a assinatura de 1% dos eleitores do distrito eleitoral. Para que a proposta vá à votação, são necessárias as assinaturas de 10% dos eleitores do distrito. Esse processo aconteceu simultaneamente em Taiwan. Após excluir regiões com menos de 10% das assinaturas dos eleitores, começou o processo de recall para 31 legisladores do Partido Nacionalista. Para que o impeachment seja aprovado, o número de votos a favor deve ser maior que o de votos contra, e os votos a favor devem ser superiores a 1/4 do total de eleitores do distrito. O problema é que todas as 31 tentativas de recall planejadas pelo Partido Democrático Progressista foram rejeitadas. Por isso, o presidente Lai Ching-te foi perdendo apoio desde então. E isso continua até hoje, certo? Claro, mas isso não significa que o Kuomintang esteja em uma situação boa, certo? Atualmente, o presidente do Kuomintang é o deputado Zheng Liyuan. Esse é alguém com uma forte inclinação pró-China. Quando o Partido Progressista Democrático sugeriu aumentar o orçamento de defesa, ele tentou impedir, dizendo que isso transformaria Taiwan em um barril de pólvora. O Partido Nacionalista argumentou que esse orçamento especial de defesa aumentaria as chances de avanço entre os dois lados do estreito. O Partido Nacionalista afirmou que faltam profissionais para operar equipamentos avançados, problema que não se resolve só com dinheiro. Também defendeu prioridade para as condições dos soldados e alertou que, com o orçamento especial, 5% do produto interno bruto seria gasto em defesa, valor considerado alto para o país. O presidente Zheng Liyuan manteve postura favorável a um encontro com Xi Jinping e destacou que o Partido Nacionalista será responsável pela paz entre os dois lados do estreito e pela estabilidade em Taiwan. O principal agora é observar a ordem das ações da China. A China pode preferir uma guerra de desgaste político que faça Taiwan vacilar, em vez de iniciar uma guerra já. Isso porque, quanto mais se intensificam os conflitos internos entre governo e oposição em Taiwan, e quanto mais se prolongam as controvérsias sobre o impeachment do presidente e os confrontos no parlamento, mais a China consegue obter um efeito de pressão suficiente sem precisar mover suas forças armadas. Com a sociedade taiwanesa dividida, o governo tem menos capacidade de implementar políticas. A diplomacia perde consistência e, em crises, prevalecem cálculos políticos. É exatamente nesse ponto que a China está mirando. Se essa situação continuar, é muito provável que a China aumente gradualmente o nível de pressão. Militarmente, a China deve manter exercícios navais e aéreos frequentes perto de Taiwan, evitando confronto direto. A estratégia é repetir violações da zona de defesa aérea e treinamentos próximos à sociedade, desgastando as forças armadas e a população de Taiwan, mesmo sem grandes exercícios ou lançamentos de mísseis. Ao justificar como treinamento e não guerra,
Evitam-se sanções imediatas da comunidade internacional, mas há pressão e ansiedade contínuas sobre Taiwan, além de provável pressão econômica simultânea. A China já pressionou Taiwan anteriormente por meio de restrições à importação de certos produtos agrícolas e pesqueiros, bem como por meio de regulações no turismo. Quanto mais a instabilidade política se prolongar, mais a China poderá tornar essas medidas ainda mais detalhadas e sofisticadas. Ao direcionar a pressão para regiões ou setores específicos, o objetivo é provocar disputas internas sobre responsabilidade política em Taiwan e fazer com que o descontentamento econômico seja direcionado ao governo e ao partido no poder. Se isso acontecer, os conflitos políticos vão se intensificar ainda mais, e a China conseguirá ampliar sua influência real ao mesmo tempo em que parece não estar fazendo nada. No fim das contas, o plano da China fica bem claro: criar um ambiente em que Taiwan se enfraqueça e se desgaste por conta própria devido a conflitos internos, sem que a China precise recorrer à escolha extrema da guerra. Para a China, prolongar essa situação é uma estratégia mais eficiente. Quanto mais caótica a política de Taiwan, mais a China faz do tempo seu aliado, reduzindo gradualmente as opções de Taiwan. Os conflitos políticos atuais em Taiwan vão além da política interna e são uma variável importante na estratégia de longo prazo da China. A situação em Taiwan está muito confusa. O que vocês pensam sobre isso? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.